Shalom a todos, amados irmãos. A Santa Ceia, a maioria das igrejas evangélicas, também a Igreja Católica, tem a sua forma de celebrar a Santa Ceia. Todo domingo, todo mês, ou nas datas que a pessoa desejar escolher, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou quando os líderes da igreja escolherem fazer, decidirem fazer, ou seja, não há um mandamento que diga qual é a data ou quando será feita a cerimônia da Santa Ceia. Então, para quem tem essa dúvida, os evangélicos tem igreja que faz todo domingo, tem igreja que é todo mês, toda semana, ou os líderes escolhem a data. Existe um mandamento que fala sobre isso ou não? Aquilo que é mandamento e que é encontrado nas Escrituras é o mais confiável. Ok? Por quê? Porque a Escritura de Yahweh, tem gente que fala Jeová, tem gente que fala Deus. A Escritura de Yahweh é o que ele deixou, são palavras registradas, palavras de Yahweh registradas, que foram manifestadas, reveladas para o povo de Yahweh. Toda pessoa que quer obedecer, que ama a Yahweh, ter o entendimento da verdade. Se eu tenho uma dúvida e eu quero saber a verdade, o mais seguro é a palavra de Yahweh. Eu tenho a palavra de Yahweh escrita, a Escritura, ela é confiável? Como é que eu sei que ela é confiável? O Messias, quando apareceu fisicamente aqui na Terra, ele usou essa Escritura? Ele confirmou que é confiável? Sim. Isso é importante lembrarmos. O próprio Messias, ele confirmou a importância dessa Escritura. A Escritura tem alguma parte que fala sobre quando é feita a Santa Ceia? Sim. Ok? A Santa Ceia é algo que já existia? Exatamente. Já existia a celebração de Pessa, a cerimônia de Pessa, que é o mandamento que Yahweh revelou. Ele presenteou o seu povo com a revelação deste mandamento e eles puderam então usufruir do mandamento de celebrar a cerimônia de Pessa. A cerimônia ela foi recebida e foi guardada pelo povo de Yahweh. Eles são chamados israelitas, povo judeu, povo hebreu. Tanto é que na Bíblia, no livro de Atos, você vai ver um versículo que diz assim: a este povo pertence a maneira correta de adorar, a eles pertencem o culto, os oráculos, foi confiado a este povo, certo? O Messias nasceu dentro deste povo e ele cumpria tudo aquilo que era a forma de adorar, que era cumprido por aquela congregação deste povo, ok? Tanto é que quando tem aquela passagem de João, ele fala assim: vocês não sabem como adorar ou o que adoram. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, veja que ele está dentro de um contexto do jeito que fala no versículo de Romanos. A esse povo, Yahweh confiou a maneira correta de adorar e os oráculos de Yahweh. A autoridade do culto a Yahweh. E tudo aquilo que Yahweh entregou
e manifestou conforme a sua graça, e esse povo ele é o guardião dessas manifestações de Yahweh, como a Escritura, por exemplo. Então, tem duas coisas que nós devemos entender. Yahushua, quando ele se manifestou, ele se manifestou dentro dessa congregação desse povo judeu. Então já havia uma liturgia, já havia uma congregação praticando formas de adoração. E quando ele chega, ele não chega rebelde a esta congregação. Ele chega como um membro ativo. Quando você lê no livro de Lucas, ele está praticando o mandamento de Pessa. O mandamento existe sim, a ordem determinando a data. Yahweh, no versículo, ele é bem claro, tem que ser feito na data que eu determino. Não é alguma pessoa escolher a data que quiser, ou a frequência, fazer toda semana, todo mês. Yahweh, no mandamento, ele diz, tem que ser feito na data que eu determinei. É o mandamento de Yahweh. E as pessoas, elas estavam cumprindo esses mandamentos. Era uma congregação, era o povo judeu com aqueles que mantiveram fiéis aos mandamentos. Porque nem todo judeu se mantém obediente. É do mesmo jeito que você vê. Nem todas as pessoas querem obedecer aos mandamentos. Mas aqueles que se mantêm obedientes e fiéis, eles mantinham aquela congregação e o Messias estava dentro daquela congregação praticando. Então em Lucas você vê ele praticando o que conhecemos como Seder de Pessa, ou seja, o mandamento de Pessa, as ordenanças, as ordens de Yahweh de como celebrar a cerimônia. Ele celebrou conforme a congregação, na época era o judaísmo rabínico, então haviam os líderes, né, os rabinos que ensinavam. Então tem pessoas que podem tentar alterar essas palavras de Yahweh. Né? Tem a expressão falso profeta, é uma forma de alterar a palavra de Yahweh. Tem o falso ensino, né? Então, o que é o falso profeta e o que é o falso ensino da Bíblia? Né? Nós podemos aí, nas próximas conversas, aí, falar sobre esses dois assuntos, né? O que exatamente significa quando a Bíblia fala o falso profeta e o que é o falso ensinamento, o ensinamento errado da palavra de Yahweh, das Escrituras, da Bíblia. Né? Podemos, da próxima vez, falar sobre esses assuntos. Assim seja.